Salve, salve galera, eu sou o Léo Pascoal, professor de Geografia e Atualidades. Queria dizer que é um prazer enorme estar com você novamente para mais uma aula. E galera, você já sabe como é que a gente tem que proceder aí no nosso início, né? Curte aí se você gostou do nosso conteúdo, comenta, deixa a sua opinião, a sua dúvida, é fundamental pra gente essa participação. Compartilha com seus amigos, vamos criar essa rede do bem tão bacana aí que a gente tem feito aqui no Enem 360, certo? E se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e ativa o sininho para as novidades do Enem 360, ainda tem muita coisa boa. Beleza, galera? Então vamos lá. Vamos dar início, começar a falar um pouquinho sobre biomas, né? Vamos entrar aí na parte de biomas do Brasil, falar um pouquinho sobre o bioma do Cerrado, galera. Essa questão que aparece aí dentro do contexto de geografia agrária, ela caiu em 7 das 90 questões dos últimos 5 anos no Enem. Isso corresponde a 7,8% das provas, né? Essa questão é uma questão de 2016 do caderno azul, questão 30. Lembra que o caderno azul é o nosso caderno base. Então vamos fazer a leitura da questão. O bioma Cerrado foi considerado recentemente um dos 25 hotspots de biodiversidade do mundo. Segundo uma análise em escala mundial das regiões biogeográficas sobre áreas globais prioritárias para a conservação, o conceito de hotspot foi criado tendo em vista a escassez de recursos direcionados para a conservação, com o objetivo de apresentar os chamados pontos quentes, ou seja, locais para os quais existe maior necessidade de direcionamento de esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão altamente ameaçadas por ações antrópicas, por ações humanas. E aí ele fala no enunciado seguinte: a necessidade desse tipo de ação na área mencionada, no caso do Cerrado, tem como causa a... Vamos analisar um pouquinho o contexto, galera. A gente está falando de geografia agrária do Brasil e o processo de destruição do Cerrado dentro do conteúdo de geografia agrária. Vamos lembrar que a região do Cerrado está concentrada especialmente dentro da região centro-oeste brasileira. A gente vai encontrar Cerrado também em regiões de divisa, por exemplo, da região nordeste com a região norte. A gente vai encontrar no extremo norte do Brasil também, em algumas áreas do sudeste, como por exemplo em Minas Gerais, interior de São Paulo. Mas é no centro-oeste brasileiro que a gente encontra a maior parte de Cerrado. E o texto coloca que o Cerrado é um dos hotspots, né, presentes, um dos 25 hotspots presentes no cenário internacional, no planeta. O que seria o hotspot, galera? Seria aí um ponto crítico de grande biodiversidade, porém sob ameaça. E vamos lembrar que o Cerrado, ele inicia o seu processo de destruição, né, ele tem início o processo de destruição a partir dos anos 60, primeiramente com a construção de Brasília, a abertura de rodovias e posteriormente com a expansão, no mesmo período, a expansão da fronteira agropecuária. Vamos lembrar que isso ocorre a partir do processo de modernização do campo e a migração de sulistas, pequenos produtores, que vendem seu pedacinho de terra na região sul e migram em grande parte à região centro-oeste, vendendo ali seu pedacinho de terra e comprando grandes lotes de terra nessa região. Tanto é que ainda hoje 30%, cerca de 30% da população do centro-oeste não é originária de lá, tá certo? O hotspot é um ponto crítico de biodiversidade, ou seja, é uma região que apresenta uma biodiversidade muito grande, mas que está sob constante ameaça. E o Cerrado, de fato, hoje tem menos de 50%, cerca de 47,5% de sua vegetação original. No Brasil existem 2 hotspots, o Cerrado, com cerca de 47,5% de sua vegetação original, e a Mata Atlântica, que tem mais de 90% e cerca de 93% de sua área destruída, devastada, né? Processos diferentes. Quando a gente fala de Cerrado, a gente fala da ocupação regional a partir do século XX, mas quando a gente fala de Mata Atlântica, a gente está falando de um processo de ocupação desde o início, aí, desde a colonização europeia, 1500, um processo de ocupação que se deu essencialmente litorâneo. Primeiro com a atividade agrícola, da cana, do café, posteriormente com a urbanização e a industrialização. E vamos entender também, galera, que quando a gente fala de Cerrado,
A gente está falando de uma região que está sob constante ameaça da devastação, das queimadas, né? Inclusive, nesse ano de 2020, nós batemos já em outubro, a série histórica de queimadas no centro-oeste brasileiro. E isso é de grande relevância, né? Como que, de certa forma, o governo tem contribuído aí, diminuindo a fiscalização, reduzindo o poder de fiscalização do IBAMA nessas regiões, como tem contribuído para o crescimento das queimadas nessas áreas. E esse processo, galera, está intimamente ligado à expansão da fronteira agropecuária, com destaque aí às áreas de avanço da produção de soja e do gado, que andam juntos, né, galera? É muito comum o produtor rural ele colocar fogo na mata para limpar o terreno, vir com o gado pastando, pisoteando as raízes e destruindo essas raízes para limpar esse terreno, e depois vir com a soja, que é uma commodity, é um produto com alto valor agregado no mercado internacional. Perfeito? Então a gente tem ali a concentração da maior parte de cerrado, e você vê de fato, né, como essa imagem de satélite ela mostra aí uma região bastante desnuda, né, no sentido de devastada. Tudo bem, a gente sabe que o cerrado tem as suas características peculiares em relação à vegetação, mas de fato tem sofrido aí com o avanço drástico da devastação. E aqui a gente tem, a partir dos anos 60 e 70, a gente consegue observar um fluxo intenso ali de sulistas em direção à região centro-oeste, posteriormente à região norte, que também convive aí com problemas parecidos, se comparado à região centro-oeste, ok? Vamos para a questão que fala o seguinte, ó, a necessidade desse tipo de ação, né, a definição aí do hotspot, um ponto crítico de biodiversidade, na área mencionada tem como causa, letra A intensificação da atividade turística. Galera, muito pelo contrário. O turismo na região centro-oeste, muitas das vezes, serve como objeto de preservação e de conservação das florestas, no caso do bioma, né, de cerrado, nesse ambiente. Tá? Isso se dá, por exemplo, a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, considerada a capital do ecoturismo no Brasil. Né? Muitas das atividades desenvolvidas ali são feitas em RPPNs, que são unidades de conservação de uso sustentável, são reservas particulares que se tornam aí unidades de conservação. Implantação de parques ecológicos. A implantação de parques ecológicos não justifica um processo como esse, concorda? Não faz sentido, né? A definição de um hotspot. Exploração dos recursos minerais, não nesse caso, né? Se a gente fosse pensar mais à frente, aí, a definição de um hotspot na Amazônia, aí a gente poderia pensar tanto no avanço, e especialmente no avanço da produção agropecuária, mas também na exploração de minérios. Elevação do extrativismo vegetal também não é um fator crítico para a região centro-oeste, até porque os extrativistas dependem da floresta. Então só sobra a letra E, nosso gabarito, a expansão da fronteira agrícola, a expansão da fronteira agropecuária, muito ligada aí a esses pequenos sulistas que migram para essa região. Beleza? Estou esperando você daqui a pouco na questão de atualidades. Beijo! Vamos lá, galera. Tem questão de atualidades bacana para a gente fazer, um tema light, que é globalização. Globalização caiu em 6 das 90 últimas questões dos últimos 5 anos do Enem, e isso corresponde a 6,7%, uma questão aí de 2016 também, do Caderno Azul, a questão 19, que fala o seguinte, galera. Dados recentes mostram que muitos são os países periféricos que dependem dos recursos enviados pelos imigrantes que estão nos países centrais. Grande parte dos países da América Latina, por exemplo, depende hoje das remessas de seus imigrantes. Para se ter uma ideia mais concreta, recentes dados divulgados pela ONU revelaram que somente os indianos recebem 10 bilhões de dólares de seus compatriotas no exterior. No México, segundo o maior volume de divisas, esse valor chega a 9,9 bilhões de dólares, e nas Filipinas, o terceiro, 8,4. Um texto aí do Rogério Rasban, professor do Departamento de Geografia da UF. Um aspecto do mundo globalizado que facilitou a ocorrência do processo descrito na transição do século XX para o século XXI foi... Vamos lembrar, galera, que quando a gente fala de globalização, a gente está falando de um processo que é marcado pela intensificação das relações, a intensificação dos fluxos, das trocas, sejam elas comerciais, culturais, políticas
entre os países, entre as nações. E que a globalização possui tanto bases técnicas, resultado aí da terceira revolução industrial, como uma base político-econômica, que é a expansão do neoliberalismo. Léo, como ela se configura como uma base técnica, a terceira revolução? Ela fornece os aparatos técnicos que proporcionam o desenvolvimento do processo de globalização. Leia-se a evolução nos meios de comunicações e transporte. A terceira revolução é a revolução das telecomunicações, é a revolução da informática, da microeletrônica, né? Também da biotecnologia, do setor aeroespacial. É uma revolução que traz uma série de melhorias, tanto para o setor de transportes como para o setor de comunicações. E no campo econômico e político, ela se insere também dentro do contexto de neoliberalismo, com a redução da participação do Estado na economia, o que facilita, obviamente, os fluxos de capital, o capital empresarial, o capital privado. Galera, a terceira revolução, como a gente falou, é a revolução que se dá no meio técnico, científico, informacional. A grande particularidade, esse finalzinho aí do nome, é uma revolução no meio informacional também. Então a questão é tranquila, você não vai ter muito problema para resolver, porque você sabe que um aspecto do mundo globalizado que facilitou a ocorrência do processo de escrito, que é a remessa de dinheiro, a remessa de lucros aí para os países de origem, países em desenvolvimento, na transição do século XX para o século XXI, foi a integração de culturas distintas. Isso é um fator que favorece a remessa de lucros. Não, isso favorece o choque cultural, isso favorece uma maior interação entre grupos tão distintos. Não é verdade? O fato de você ter, por exemplo, né, acesso a streams de música, enfim, a cultura de outros países a partir do uso da internet, isso favorece aí o choque cultural, mas não a questão financeira. Avanço técnico das comunicações, galera. O fato de você conseguir aí transferir dinheiro, que hoje é muito mais do que um bem material, um bem imaterial, né? Ele é imóvel, um bem, uma informação, na verdade, quando há essa transferência, acho que pode ser o nosso gabarito, concorda? Aí ele fala de quebra de barreiras alfandegárias. Isso facilitaria no processo, facilita de fato, no processo de obtenção de produtos. É o que muitos dos blocos econômicos adotam. Flexibilização de regras trabalhistas, isso também se dá nas relações de trabalho e não, né, nas trocas, no caso aí do envio de dinheiro. E na letra E, desconcentração espacial da produção, é um processo que está ligado à geração de empregos e à transferência de unidades produtivas. O gabarito óbvio é a letra B. E eu espero que você tenha curtido, eu espero que você curta, comente, compartilhe e traga aí a sua dúvida, o seu comentário para o Enem 360, porque nós precisamos da tua participação para nos mantermos aqui vivos. Tá ok? Um beijo grande e eu espero você num próximo momento. Até lá!